Bem-vindos à nossa 15ª aula do nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Estamos na metade do nosso curso. Vamos ver então a segunda aula da terceira parte do livro que trata da Cristologia. Até aqui estávamos além e fora do tempo. Este capítulo 56 nos introduz na história e o autor, até o capítulo 63, fará uma análise da psicologia de Cristo. Cristo entra na história humana que está completamente reunida nele. As Escrituras ensinam com firmeza. O apóstolo Paulo é sua grande testemunha. Então sua mãe Maria, mãe de um homem, é ao mesmo tempo mãe de Deus. Na época de São João Damasceno, o título Mãe de Cristo ainda pode parecer suspeito, especialmente nas regiões onde muitas comunidades monofisitas viviam, e o nosso autor então se recusa a usá-lo. É uma oportunidade para ele declarar claramente a concepção tradicional da encarnação, suposição, entrada em existência, deificação do que é anunciado pelo verbo. Aqui eu quero fazer uma explicação. Veja bem, aqui eles estavam tentando enfatizar a natureza em que Jesus há duas naturezas, a divina e a humana. Então Maria seria a mãe da natureza. De qual natureza de Cristo? Só da humana ou também da divina? Se em Cristo há as duas naturezas. É claro que também seria mãe da natureza divina de Cristo, como também da natureza humana. Então, através de Cristo, através da divindade de Cristo, ela é mãe de Deus. Aí é para entender o Theotokos, né? Então, para não gerar aqui só falar mãe de Cristo naquela época, era perigoso. Por quê? Porque estaria dizendo que era só mãe da natureza humana de Jesus e não da natureza divina. Então, por isso que passou-se então a falar Maria, mãe de Deus, né? Mãe da natureza divina e da natureza humana de Jesus, da pessoa toda de Jesus, né? Isso aí foi uma graça dada por Deus, né? Este capítulo central, então, é seguido de um capítulo programa, o 57, muito curto, onde são apresentadas as teses desenvolvidas nos longos capítulos 58 a 63. A magnitude dos desenvolvimentos, a atenção aos detalhes, as frequentes referências à antropologia mostram claramente seu lugar de destaque no pensamento de João. Esse homem Jesus é verdadeiramente um de nós. De fato, as heresias quase não estão presentes. Foram removidas nas páginas anteriores. Se o capítulo 60 aparece pelo título como um capítulo polêmico, o conteúdo está mais próximo da discussão filosófica do que da refutação. Quanto à composição do todo como ponto de partida, na antropologia é o livre-arbítrio, o capítulo 58. Passamos à operação necessária, ou melhor, às operações, que é o capítulo 59. Talvez o capítulo 60 possa ser colocado em outro lugar, apesar de sua forma, e o próximo aos capítulos 47 e 50. Incerteza de composição menor para dizer a verdade, ao qual somos mais sensíveis do que os leitores de João, e que podem servir para mostrar de passagem que não estamos lidando com uma suma, no sentido medieval do termo. Então é muito interessante notar que esse livro de São João Damasceno, da fé ortodoxa, ele não é que nem a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, né? Nem a Suma contra os Gentios. Ele talvez fique mais próximo da Suma contra os Gentios, né? A forma em que ele foi escrito, do que da Suma Teológica. O capítulo 61 e os dois seguintes estão intimamente ligados e progridem em direção ao termo, se não original, pelo menos renovado em seu sentido por Dionísio, né? E a operação teândrica.
Os capítulos 58 e 59 são rigorosamente construídos sob a inspiração da máxima, de São Máximo, confessor. Mas João mostra todas as suas qualidades. Na voz de uma breve análise, capítulo 58, parágrafos 1 e 2, fala a tese, as duas vontades em Cristo. Parágrafo 3 e 4 do capítulo 58 vai fazer um lembrete dos princípios filosóficos estabelecidos nos capítulos 36 e 37. Os capítulos 5 e 6 do capítulo 58 faz uma aplicação a Cristo. João mostra que a vontade é uma faculdade da natureza, parágrafos 6 e 9, e aplica esse princípio a Cristo, parágrafos 10 e 11. Os parágrafos 12 e 13 têm como objetivo mostrar que a vontade pode pertencer à hipóstase. A conclusão geral é tirada nos parágrafos 14 e 15 e é apoiada pelas provas das Escrituras, manifestações evidentes nos Evangelhos e fortalecidos pelo testemunho de São Paulo. Este primeiro movimento é seguido por um estudo da origem do livre-arbítrio, que está ligado à razão. João considera isso em Deus, no homem e em Cristo, e desenha as consequências um apêndice semântico, como por exemplo no final dos capítulos 50 e 55. Pode ser uma adição tardia, preocupação acadêmica e a preocupação verdadeira de colocar nas mãos do leitor a melhor ferramenta de trabalho possível. Um diagrama quase idêntico governa a composição do seguinte capítulo 59. A tese é proposta do parágrafo 1, seguida do parágrafos 2, 3 e 4. Declaração de princípios filosóficos, seguido de um exame cuidadoso do conceito de operação, parágrafo 5. Por provas racionais e pelo testemunho das Escrituras, João aplica essa doutrina a Cristo, fim do parágrafo 5 e parágrafo 6, antes de refletir sobre as operações de Cristo na Trindade, parágrafos 7 a 10. Então, na pessoa e na natureza, parágrafos 11 a 14 e 15 a 20, e uma conclusão ampla dos parágrafos 21 a 24 resume tudo, tendo cuidado de lembrar a importância de um vocabulário preciso. É isso que o capítulo 60 lembra, que se refere ao desenvolvimento do composto humano, capítulo 26. O esforço de João para basear a fé na razão nunca foi tão sensível quanto nestas páginas. Após as discussões, chega o momento das certezas. Os capítulos 61 a 63 apresentam ao leitor o Cristo que vive entre os homens, ao mesmo tempo que Deus é presente entre nós. A reflexão sobre a divinização da carne do Senhor leva João, depois de uma descrição meticulosa, a retomar o termo criado de Dionísio e a falar sobre a operação teândrica. São Máximo, confessor, o usou na disputa com Pigro. A doutrina dos padres da igreja havia citado a fórmula da quarta carta do corpo dionisiano. E agora sabemos que Dionísio pediu emprestado a Próculo. Se João não foi o primeiro a utilizá-lo, permanece o fato de ter sido ele quem contribuiu fortemente para difundir seu uso, assim como o uso do conceito de pericorese na cristologia. Então aqui nós encerramos esta segunda aula sobre a parte de cristologia, e ainda a aula que vem vamos ver a terceira aula da parte de cristologia para encerrar a terceira parte do livro. Espero que tenham gostado desta nossa aula. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.